Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar dando continuidade à nossa série Comendo Bíblia. E hoje vamos falar sobre um líder imperfeito. Mas antes, peço aos irmãos que deixem o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, para que sempre quando postarmos um vídeo, você venha receber a notícia, venha receber a informação no seu celular, tá bom? Amados, eu quero pegar por base um texto para falarmos do assunto de hoje, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. O texto diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Amém? Amados, de fato Moisés foi um dos líderes mais importantes, relevantes da Bíblia Sagrada. Foi Moisés quem foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão, libertar o povo do jugo de Faraó. Moisés é um dos líderes mais importantes da Bíblia Sagrada, porque ele se destaca na formação do povo israelita. Moisés quem deu pontapé para que o povo israelita tornasse-se uma nação. Moisés é alguém muito importante no cenário bíblico. Mesmo assim, com tantas qualidades, sendo um homem de oração, sendo um homem de liderança boa, sendo um homem que abriu o mar vermelho, que contemplou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, Moisés que construiu o tabernáculo, que separou o sacerdócio com Arão, mesmo Moisés sendo um dos principais líderes da Bíblia Sagrada, ele é um líder imperfeito. Nessa passagem específica, ele mata um egípcio, ele mata uma pessoa que estava maltratando um dos seus irmãos, que é um hebreu. E aqui Moisés, ele está mostrando a sua fraqueza. Moisés, mesmo sendo um dos líderes mais relevantes da Bíblia Sagrada, ele era apenas um homem. E sendo homem, Moisés pecou em matar esse egípcio. Moisés aqui nessa passagem peca por 3 vezes. A primeira vez que Moisés peca é em matar um egípcio. Quando Moisés matou um egípcio, ele está ferindo a lei, porque a lei não permitia que Moisés ou que qualquer um matasse ou maltratasse alguém. A lei proibia que alguém fosse morto ou que alguém matasse, assassinasse alguém. Então, o primeiro pecado de Moisés aqui neste texto é matar um egípcio. O segundo pecado de Moisés, que ele comete nesse texto, é assumir o lugar de Deus. Moisés aqui está julgando o egípcio, matando ele, dando sentença de morte. E aqui, quando ele faz isso, ele toma o lugar de Deus, porque somente Deus pode julgar alguém, só Deus pode condenar alguém. E quando Moisés mata esse egípcio, ele julga e condena o egípcio. Então ele pecou pela primeira vez matando o egípcio, pela segunda vez assumindo o lugar de Deus, julgando o egípcio. E a terceira vez que Moisés peca nesse texto é quando ele torna-se semelhante ao egípcio. Quando Moisés mata o egípcio, ele está assumindo a forma do egípcio, porque o povo do Egito, Faraó, tinha a ideia de maltratar, de responder com violência. E quando Moisés, nesse cenário, mata o egípcio, ele está se tornando igual ao povo do Egito. E a Bíblia é enfática em dizer que a igreja, que nós como cristãos, não podemos ser semelhante ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. A palavra conformar-se empregada nesse texto tem a ideia de tornar-se semelhante, de tomar a forma. Quando Moisés ele mata um egípcio, além de estar matando, além de estar assumindo o lugar de Deus, ele está tornando-se ou fazendo-se igual ao povo do Egito. E Deus não queria um egípcio para liderar o seu povo. Deus queria alguém puro de coração. Deus queria alguém santo e separado para o ofício de líder do povo hebreu. Então, quando Moisés peca, ele está mostrando a sua fragilidade. Pessoal, estou aqui na edição para acrescentar mais alguma coisa. Bem, o que eu queria dizer é que Moisés não pecou apenas 3 vezes nesse texto. Ele peca 4 vezes. O quarto pecado de Moisés é esconder o corpo na areia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E Moisés peca uma 4ª vez quando ele esconde o pecado dele na areia. O certo era confessar a Deus o seu pecado e pedir perdão, que Deus certamente o perdoaria. E Moisés é um líder imperfeito. Moisés é um líder fraco. Moisés, por ser homem, é um líder pecador. Mas o legal é que aqui não acabou. A mensagem não terminou por aqui. Mesmo Moisés sendo um líder pecador, mesmo Moisés sendo um homem fraco e falho, Deus escolheu Moisés. E é sobre este tema que vamos tratar no próximo episódio. Deus convocou, Deus chamou, Deus escolheu Moisés para liderar o povo do Egito, o povo hebreu, e libertá-los do Egito. Foi Deus quem escolheu Moisés para o ofício de líder. Na sarça, Deus chama Moisés para a liderança. E o que é legal aqui também, e eu preciso falar sobre isso porque um pregador na sua mensagem, como eu sempre digo, não pode esquecer de falar de Jesus e da cruz do Calvário. Moisés é um líder imperfeito, mas Jesus é um líder perfeito. Moisés pode ter falhado diversas vezes com Deus, como naquela vez que Deus mandou que ele falasse à rocha e ele feriu a rocha. Moisés pode falhar diversas vezes com Deus, mas Jesus nunca falhou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz que Jesus não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus Cristo é um líder perfeito. Moisés pode ter falhado, mas Jesus agora é o nosso líder. E Jesus é um líder totalmente irrepreensível, puro, perfeito, um líder santo. E é Jesus quem conduz a igreja, não é o pastor, não é a liderança. Quem ordena, quem conduz, quem vocaciona, quem cuida da igreja é Jesus. Jesus quem cuida de nós, e Ele é perfeito, imutável, irrepreensível. E seguindo a Jesus, vamos chegar ao céu. Seguindo a líderes humanos pecam, falham como Moisés falhou. Mas Jesus nunca pecou, Ele é santo e sempre será santo. E nós devemos, como igreja, seguir a Jesus, porque é Jesus quem é o caminho, a verdade e a vida. A igreja hoje segue Jesus, e Jesus é santo em toda a sua maneira de viver. Amém? Moisés foi um líder pecador, mas Jesus foi um líder santo. É o nosso líder. Jesus é o nosso líder. Então, não se desespere. Não perca a cabeça. Jesus quem cuida de você. É Jesus quem lidera a sua vida. E quando Ele lidera, quando Ele faz com excelência. Amém? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela atenção. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, como eu já tinha dito no começo. E se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Espere o próximo episódio.